Olá, sou Marlene Ferreira e esse é o Papo Terapêutico aqui pela Cron TV. Hoje nós vamos falar sobre hipnoterapia e radiestesia. Nos aprofundar mais sobre esses dois temas, essas terapias tão importantes para o nosso equilíbrio mental e emocional. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Cláudia Moreto e a Rosana Ramalho. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Terapêutico. Eu estou aqui com a Rosana Ramalho, que é hipnoterapeuta, e com a Cláudia Moreto, que é radiestesista, e elas hoje vão explicar para a gente como funciona essas terapias, em quais casos elas são aplicadas. Rosana, muito obrigada por estar aqui. Cláudia, obrigada. Boa Boa tarde, tarde. meninas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Rô, muita gente pergunta sobre hipnoterapia. As pessoas não fazem ideia, de fato, o que que é hipnoterapia, para que é a hipnoterapia, no que ela funciona, no que ela pode estar ajudando, principalmente nos dias atuais, né, com pandemia, onde todo mundo está estressado, a depressão cresceu assim em níveis gigantescos. Como Sim. que a hipnoterapia pode ajudar nessa situação? Valeu, grata, Amar, pelo espaço. Oi para você, oi para a Cláudia, oi para todos que estão assistindo. Uma ótima Bem-vinda. tarde. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é hipnose, o que é o termo hipnose, né? A hipnose, gente, é uma alteração do estado de consciência. A hipnose, gente, é foco, é concentração e expansão mental. Tá? Então, é assim, tudo que acontece com a gente tem registrado no nosso consciente e também no nosso inconsciente, né? Então, às vezes, pessoas me procuram dizendo que sempre foram deprimidas, que tem um problema que não vai nada bem, dá tudo errado. Nem sempre a pessoa enxerga a raiz deste problema, tá? A raiz dos problemas, sentimentos, emoções e traumas ficam no inconsciente. E qual é a função do hipnotista? Então, a hipnose é uma ferramenta terapêutica, tá? O hipnotista, ele faz com que a pessoa chegue por ela mesma na raiz do problema, que às vezes para ela está invisível, tá? Pelos filtros que a nossa consciência tem. Esse filtro que está na nossa consciência, ele tem a serventia de certa forma, esconder o que aconteceu para que você não sofra toda vez que lembre daquele fato. Então, às vezes, um trauma aconteceu na tua infância e você deixou aquilo lá passar e começou a crescer, a se desenvolver, só que a sua vida parece que não vai para frente, parece que você tem uma angústia, parece que você tem uma sensação meio ruim, uma tristeza dentro de você, e você fala assim, poxa vida, né? Eu tenho casa, eu tenho emprego, tenho marido, tenho filhos, mas não estou bem. Então, essa é a função da hipnose, levar você até a raiz do problema para ressignificar. Uma vez ressignificado o problema, você não deixa de ter aquele problema, você vai olhar para trás na sua vida, aonde aconteceu aquele trauma, só que você não vai ter o sentimento, tá? Você passa a ver assim, poxa, tudo bem, eu tive aquele problema, e daí? Acabou porque passou, está no passado. Tá? Então, a hipnose funciona assim, né? E o que acontece com as pessoas, Mai e Clau? As pessoas dizem para mim, Rosana, eu não acredito em hipnose. E eu falo para a pessoa, e algum problema? Você tem algum problema? Ah, é claro que eu tenho problema. Quem não tem problema? E eu falo, então você já está hipnotizada pelo seu problema. Então, o que o hipnotista faz? Faz com que você tenha foco não mais naquele problema que você acorda com ele, vai almoçar com ele, vai dormir com ele. Você começa a aprender a focar
na solução. E aquele problema começa a ficar muito pequenininho e você começa com mais facilidade ver o leque de opções que você tem para acabar com aquele problema. A hipnose funciona desta forma. Nossa, é muito interessante, Rô. E em média, quantas sessões uma pessoa precisa para conseguir se reequilibrar novamente, conseguir lidar com esses problemas? A hipnose é uma coisa antiga, mas que para os dias de hoje é extremamente atual. E eu vou explicar por quê. A terapia convencional, justamente por você estar consciente o tempo inteiro que está na frente de um terapeuta, de um psicólogo, você tem uma certa dificuldade, às vezes, em falar, às vezes você mesmo sabe que está escondendo dele, às vezes você está escondendo dele alguma coisa que te machuca muito porque você não quer reviver. Então, o que acontece? Você começa a pagar 60, 70, 80 sessões, às vezes dá certo, mas às vezes você sai de lá e fala assim, ixi, falei, não falei o que precisava, e vou até deixar de pagar porque fica oneroso demais, está longo demais, eu perdi a paciência. A hipnose ela é muito mais rápida, tá? Por quê? Porque o hipnotista fala exatamente com o subconsciente, porque a gente coloca a pessoa num transe, rebaixando o senso crítico dela e consegue atingir exatamente onde precisa. Então, ela é muito mais rápida e eficaz. Então, assim, hipnose, gente, honestamente, ela não pode passar de 6 sessões. 6 sessões é o máximo, tá? A pessoa vai entender qual é o problema que ela tem, vai saber lidar com ele. E outra, eu acho que todo hipnotista tem que ensinar a pessoa a fazer auto-hipnose para que ela nunca mais tenha que depender de outra pessoa para uma ajuda psicológica, emocional, sentimental, entendeu? Você aprende, a gente ensina você a fazer a auto-hipnose todos os dias para sempre deixar a sua mente livre, leve, saber lidar com os problemas que a própria vida nos traz. Então, não mais do que 6 sessões. Nossa, é fantástico isso. E uma sessão, ela tem um tempo cronometrado ou você deixa seguir, deixa rolar o tempo da pessoa? Como é que funciona na hora da Olha, sessão? isso daí é muito pessoal de cada terapeuta, tá? Porque assim, eu tenho amigos que trabalham com sessão de 50 minutos, tem amigo que faz sessão de 1 hora. Eu trabalho da seguinte forma, eu tenho horário para começar, então eu marco com a pessoa 5 horas da tarde, começa o seu atendimento, mas eu não tenho hora para terminar. Por quê? Porque conforme a gente vai abrindo a caixinha da pessoa, vai surgindo muita coisa, tá? Então eu não posso, de 1 hora, acaba aqui, deixa para a próxima sessão, não. Eu tenho que cada vez mais explorar para ela ir pondo para fora até achar a raiz daquilo que está realmente machucando essa pessoa. Então, geralmente, a minha sessão, 1 hora e meia, 2 horas, eu já cheguei a fazer sessão de 3 horas, tá? Eu não Nossa, interrompo a pessoa, Nossa, não. muito. Por isso, eu só atendo 2 pessoas por dia, tá? e todo mundo pode ser hipnotizado? Todas as pessoas conseguem? Todas as pessoas têm dentro dela a hipnose, Clau. As pessoas falam para mim, eu não acredito, é aquilo que eu falei. Se você estiver sentado na frente de um filme que te prende a atenção, teu cachorro late, o celular toca, você não ouve, você está hipnotizado. Quando você pega teu carro e vai para o teu dentista que está com hora marcada lá, de repente você liga um sonzinho no carro e começa a pensar numa série de coisas, você passa a dirigir no automático. E lembrando de coisas prazerosas, dos boletos que você tem para pagar, de coisa que você vai ter que fazer no final de semana. De repente você chegou lá no dentista, estacionou o carro e você se faz a pergunta: nossa, mas eu cheguei tão rápido, que caminho que eu fiz? Significa que você já estava em transe, tá? Este é o transe hipnótico. Toda pessoa é hipnotizável. Só aquelas que não querem ser, elas não serão. Deu para entender? A pessoa precisa permitir. Nossa, muito bem explicado.
Muito bem explicado. Eu lembro, quando era criança, eu ouvia. Meu pai e minha mãe assistiam programas na TV sobre pessoas que hipnotizavam outras e tudo. E Uhum. aí eu lembro que minha mãe falava: Ai, mas eu tenho medo, porque já pensou se hipnotiza e eu não consigo voltar? A pessoa fica Ai, consciente, Rô. então, muita gente me faz essa pergunta, Deus me livre, eu vou me perder, gente, me perder da onde? Né? Eu pergunto, teve gente que Desde falou para mim, longe, mas escuta, é o seguinte, eu saio fora do corpo, eu falo para ela, se sair do corpo, não vem aqui, vai em algum centro espírita para fazer o tratamento, porque não tem nada a ver. Gente, vocês ficam conscientes o tempo inteiro. Tá? É como se você fosse entrar naquele sono profundo, mas você ainda está escutando a televisão. Você já teve essa sensação? sim, Sabe? muitas vezes. Essa sensação meio de olhar de Garfield, que é aquele olhar assim meio raso, e tranquilo, gostoso, sossegado, dá uma paz de espírito, mas lá no fundo você escuta aquela tua TV ligada, parece que você vai dormir, não vai. Se eu virar para você e falar assim, aí, Ma, ou aí, Clau, me passa o número da tua conta corrente, ou então me passa a tua senha bancária. Você vai abrir bem os olhos e vai escutar, Rosana, qual é? Porque você está consciente, né? Se eu hipnotizo vocês, falo assim, agora vocês vão subir na janela e se jogar. Na hora vocês vão falar, escuta, eu vim aqui para pagar para quê? Para fazer isso? Não tem como. Você não sai do corpo, você fica sempre consciente, entendeu? Você simplesmente aceita a sugestão que eu dou, tá? E a É como sugestão se O fosse, básica do comando. tratamento. é como um relaxamento profundo. Isso, é como um relaxamento profundo guiado, só que o relaxamento, ele tem uma função de deixar você relaxado, você em paz, você contemplativo, como a meditação tem. A raiz é a mesma, tá? O procedimento é o mesmo. Só que para a hipnose, você vai ficar relaxada e vai puxar como se fosse o rolo do filme da sua vida, vendo colorido tudo o que aconteceu. É uma coisa assim impressionante, sabe? É É, dessa mas, forma que é a hipnose. esse acesso é referente à vida atual. A hipnose, ela consegue acessar vidas passadas, o arquivo acástico? A hipnose ela não consegue nada, a pessoa é que Uhum, consegue, tá? Então o hipnotista ele não cura ninguém, mesmo porque curandeirismo aqui é crime, tá? O uhum. hipnólogo não cura a pessoa, quem se cura é a própria pessoa. Então, para fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho incrível, a gente utiliza a regressão, que é uma A ferramenta dentro da regressão. terapia. Então, a gente vai regredindo a pessoa, né, a estágio no útero da mãe, antes do útero da mãe, e aí a gente começa a andar Uau, com a pessoa pelas vidas passadas. Muita gente tem conflito e que mostram para mim que realmente alguma coisa existe, porque elas trazem lembranças e traumas não desta vida, de outra, tá? E eu trabalhei, você bárbaro sabe isso. também com o quê? Uma coisa muito bacana. Eu trabalhei com 2 pacientes que foram contatadas. Olha que É, interessante. Nossa, uma muito delas foi legal. abduzida e foi chipada e a outra foi contatada. Uau, que Só que incrível elas não isso, Rô. lembravam, elas tinham apenas alguma noção, mas aquilo lá causava um pânico, causava sabe, uma coisa esquisita, Desconforto, né? um desconforto, um medo de falar para as pessoas, como é que as pessoas vão encarar isso. A hipnose também serve para isso, porque a hipnose vai trazer aquilo dentro de você se realmente aconteceu ou não. Não cabe a mim, hipnóloga, falar, imagina, deixa isso para lá. Ou não, isso aconteceu. Não. A gente só leva a pessoa e aí ela vê se realmente aconteceu ou não, e aí a dúvida dela acaba e todo aquele transtorno emocional que fica também Ela extinto. se organiza, né? Ajuda ela a Sim, se organizar.
E ela tem uma resposta verdadeira para ela, né? Porque enquanto ela está na indecisão se sim ou não, aquilo fica um transtorno para ela, tá? Ou seja, a própria pessoa busca suas respostas, você apenas a conduz a isso, né? A Sim, hipnoterapia sim, conduz a sim, pessoa a sim, buscar sua própria resposta, a sim, reencontrar seu próprio caminho. Ou seja, nenhuma sim. terapia é milagrosa, depende muito, né? Não, muita De gente, querer ser ajudado e se ajudar para que tenha um resultado. O terapeuta, ele é isso, só uma ferramenta que vai ajudar, que vai encaminhar, né? isso que você está falando, mas é muito importante, porque muitas pessoas me procuram achando que eu tenho aquela pílula milagrosa que ela vai tomar e nunca mais ela vai sentir desgosto. Gente, isso não existe. Não. Terapia nenhuma faz esse tipo de coisa, porque se falarem para você que sim, é mentira. Quem se cura é a própria pessoa, quando ela Tem que sabe acreditar. encarar o que aconteceu com ela, tá? Isso acontece muito com os florais de bar. Muitas pessoas querem o atendimento, passam em atendimento e acham que um frasco de tratamento vai resolver o problema dela da vida inteira, tomando um frasco de tratamento. E não é assim. Não, não é É um assim. tratamento ao longo de médio a longo prazo, a pessoa tem que acreditar, ela tem que se ajudar, ela tem que mudar conceitos, mudar atitudes, rever tudo aquilo que não está indo bem. Enfim, não dá para você chegar e falar é uma poção mágica, toma, vai resolver sua vida. Não, não é Sim, assim. não. Ela vai Não, quem ajudar a procura a reequilibrar hipnose para emoções. isso, para eu virar e falar assim, durma e você vai esquecer esse seu passado, gente, não me procure, não gaste seu dinheiro comigo, porque não funciona assim, tá? A pessoa, em qualquer Não terapia, é, ela é tem esse o que fazer propósito. a parte dela de se reeducar, Sim, né? sim, Exatamente. De se policiar, né? De rever exatamente. muitas coisas para que funcione, né? Mas é muito Claro. interessante. Tem mais E alguma coisa, Rô, para acrescentar sobre hipnoterapia que você queira falar? Olha, gente, eu só gostaria de falar dos casos em que a hipnose talvez não serviria, tá? Eu digo É talvez muito porque o bom. mundo está nos surpreendendo muito com muitas descobertas, né? Primeiramente, eu gostaria de falar que a hipnose, ela não contrapõe nenhum tratamento médico que a pessoa esteja fazendo, tá? O hipnólogo, o hipnotista não pode sequer falar para a pessoa tomar algum tipo de medicação, retirar a medicação da pessoa, aumentar ou diminuir a dose de uma medicação, o hipnotista não pode fazer isso. Terapeuta nenhum pode fazer isso. É só o médico, tá? A hipnose serve e muito para aquelas pessoas que estão também com casos agudos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que estão fazendo tratamento com a medicação, por quê? Porque a medicação vai deixar a pessoa com o humor retilíneo, ele não está mais lábil, o que de certa forma facilita para a gente poder trabalhar o emocional da pessoa. Então, se você está fazendo um tratamento médico de fundo psiquiátrico, de fundo psicológico, faça um tratamento paralelo com a terapia da hipnose, porque aí os dois juntos, eles são complementares e, com a graça de Deus, muitos médicos, psiquiatras estão reconhecendo o benefício da hipnose aliado ao tratamento medicamentoso, tá? Agora, eu devo dizer que, por Muito exemplo, bom. uma pessoa que é esquizofrênica, ela pode ser tratada com hipnose, veja bem, a hipnose é foco na imaginação. O esquizofrênico, ele já tem uma imaginação exacerbada. O que pode acontecer se a gente colocá-lo em transe? Ele pode ter um ataque muito forte e a gente não conseguir segurar esse ataque, tá? Então, por enquanto, a hipnose talvez não sirva para o caso de esquizofrenia, a não ser que você trabalhe com o esquizofrênico a ponto de apenas relaxar e tranquilizar. Aí sim, tratar alguma coisa não. E Não das tem. mulheres grávidas, né? Porque as mulheres grávidas, vamos supor que uma mulher grávida me procure, porque ela não está se sentindo bem, não está se sentindo muito legal.
O que acontece? A gente faz hipnose, vai, encontra o problema, só que o problema é muito grande para ela e emocionalmente ela fica muito abalada e possa ter um processo cartático muito grande e isso pode influenciar na gravidez, até na perda do bebezinho, tá? Então, cada caso é um caso. A gente tem que ter muita cautela, principalmente nesses dois casos, tá? Da mulher grávida e da pessoa que portadora de esquizofrenia. Né? Se você fizer uma hipnose para acalmar, tranquilizar, tirar a ansiedade, ela é válida, mas com muito cuidado se for tratar algum problema. Nossa, Rô, muito boas as explicações. É, E me diz uma coisa, Rô, toda terapia a gente costuma fazer uma boa anamnese, né, antes Sim, de sim, iniciar o sim. tratamento. E na hipnose não é diferente, né? Você precisa Não, saber o que levou sim. aquele cliente até você, o porquê dele estar te procurando. A anamnese na hipnoterapia a gente chama como um mapa, né? A pessoa Hum, vai te passar um mapa com tudo aquilo que ela sabe, com tudo que ela lembra, e a partir daí é que você começa a traçar qual ferramenta que você vai utilizar para fazer a hipnose com essa pessoa. Vai ser uma regressão? Vai ser a gestalterapia? Então, tem diversas coisas que você pode utilizar dentro da hipnose, né? Então, a anamnese ela precisa ser muito profunda. Por isso, no dia da anamnese, eu sempre peço para a pessoa pelo menos 2 horas que ela possa estar comigo, tá? Porque não sai por menos disso. Porque quando a gente começa a perguntar, ela começa a se lembrar e começa a falar de um fato depois de outro e assim vai surgindo. E às vezes, o mais interessante é que diversos sintomas que a pessoa tem está ligado em uma raiz só. nossa. É muito interessante isso. Uma raiz deixou ela desequilibrada em diversos aspectos: amoroso, social, familiar, entendeu? E aí, então, a hipnoterapia, ela trata desde o físico, o mental, o emocional, é todo um conjunto, né? Completo aí de tratamento. Eu penso o seguinte, Emma, nós temos 3 pilares, tá? O espiritual, o mental e o físico. Quando um desses 3 não está bem, os outros também ficam ruins, né? Então, por exemplo, o fato de você tratar a sua mente, que eu chamo de mente demente, né? Porque a mente manda você fazer muita coisa, mas o seu eu interior às vezes fala para você não vai fazer isso que isso não vai prestar. Mas você teima, a tua mente teima, não, vai lá e faz. Mas o teu interior fala, você vai ver que você vai dar, né? Vai ter problema com isso daí, você vai insiste e acaba tendo problema. Significa que você não ouviu o seu eu interior, né? E a hipnose, ela serve sim para doenças psicossomáticas, tá? Eu vou falar para você um índice estúpido que eu cheguei a pesquisar, que a maior parte das doenças, 80%, elas são doenças mentais, são doenças psicossomáticas, tá? Porque quando eu não estou bem com a minha mente, meu relacionamento com as pessoas não está indo bem, meu relacionamento familiar não está indo bem, meu relacionamento com o principal, comigo mesmo, não vai bem, então eu começo a desencadear uma série de problemas físicos. A gastrite, dor no corpo todo, que é a fibromialgia, né? Eu cheguei a ter fibromialgia, eu fiz tudo quando foi teste, inclusive aquele de tomar choquinho, que é um teste horrível de se fazer, para saber qual era a raiz, e a raiz era toda emocional, né? E a hipnose também trabalha com anestesia, com analgesia, isso é muito importante falar, tá? Pessoas que têm, por exemplo, diabetes, e o que acontece? O excesso do açúcar no sangue, ele faz com que as extremidades não consigam ter uma oxigenação perfeita, uma circulação perfeita, elas começam a não sentir mais, por exemplo, a pontinha do dedo dos pés, das mãos, tá? E a hipnose consegue sim buscar dentro dela, porque ela já tem essa informação da sensibilidade, então a gente traz à tona e muita gente melhora quase que 100%, tá? Por causa da mente, né?
Incrível. Então é isso, os 3 pilares precisam estar perfeitos, tá? Mas 80% das doenças elas se tornam psicossomáticas, né? Aquelas pessoas que vão para um emprego que ela não gosta daquilo que ela faz, mas ela faz porque ela precisa colocar o pão de todo dia na mesa, ela vai ter uma gastrite. Você entendeu? Porque ela não digere aquilo ali. Né? As pessoas que, mediante algum fato que aconteceu, alguma circunstância da vida, ela não falou o que devia ter falado na hora certa para aquela determinada pessoa, ela vai desenvolver problema onde? De tireoide. Tireoide, Né? exatamente, Então, você desfazendo esses nós dentro da pessoa, o organismo dela vai ficando mais saudável, vai ficando mais completo. Né? vai Então você desbloqueando. precisa, você exatamente vai desbloqueando, você precisa ter a mente, o espírito e a parte física perfeitos, tá? E a hipnose ajuda e muito, gente, para isso. Nossa, Rô, muito bom. Bom, quem tinha medo de terapia, Não agora tem que ter medo, não não tem que ter precisa medo, ter porque medo. assim, inclusive é uma sensação deliciosa você ficar em transe. É uma paz de espírito, é encontro de você com você mesma, tá? É uma paz de espírito muito grande que você tem. E assim, às vezes a pessoa chega muito apavorada, muito ansiosa, muito triste, já na primeira sessão que eu já faço, além da anamnese, da conversa, que é o rapport que a gente tem que ter para a pessoa confiar na gente, a confiança tem que ser mútua, né? Eu já faço uma sessão de hipnose, ela já sai daqui 100% melhor do que ela chegou. Nossa, maravilha, é incrível isso, viu? Qualquer hora eu vou passar por uma sessão dessas, viu, Rô, com você. Vamos, eu tenho o maior prazer, é o maior prazer de te atender, sem dúvida. Ah, vai ser muito bom. Rô, você quer deixar seu contato para quem quiser te procurar para fazer uma sessão, para saber mais? Claro, claro, se vocês tiverem dúvidas, gente, podem me procurar. Meu nome é Rosana, eu tenho a página no Facebook Hipnose Clínica Rosana, né? Então, você coloca @Hipnose Clínica Rosana, minúsculo, tudo junto, que vai cair na minha página do Facebook. E eu tenho o WhatsApp, tá? Assim, gente, às vezes as pessoas me mandam mensagem, e eu não consigo responder de imediato, porque às vezes eu estou em atendimento, mas fique tranquilo que no mesmo dia eu respondo, tá? Eu sou aqui de São Paulo, da Vila Mariana, meu atendimento é online. Dá para hipnotizar online, Rosana? Ixi, muito mais Boa do que pergunta. presencial, porque o foco de você está muito maior online, tá? Então é 11 95848 7457. Eu terei o maior prazer de responder as suas dúvidas, tá? Muito bom, Rô. Muito obrigada pelas Eu que explicações, viu? agradeço, viu? Esclareceu muita coisa e é bom a gente poder estar levando, né, Sim, esclarecimento para as pessoas sim. sobre as Ainda mais como terapias. Ainda mais hoje em dia, né, Marco? Tá todo mundo um pouco desesperado, tá meio desequilibrado, porque Exatamente. na verdade o problema não é nem agora. Eu não sei se pode falar, porque às vezes eles derrubam a live, né? Da É, pandemia, mas é neste momento que está aflorando o problema que a pessoa já tinha. E com isso que aconteceu, deflagrou e ela está achando que ela tem a depressão agora, a ansiedade agora. já Tá? estava lá, né, Não, escondida, não, já só estava lá. Foi já só o estava gatilho, lá né? esperando uma brechinha para Sim, poder sim, se manifestar, né, de uma forma mais sim, intensa até. E lembrando que toda terapia é complementar. Tratamento sim, alopático deve continuar, deve seguir com medicação e tudo sim, mais. sim. O Sempre. tratamento que nós fazemos é um tratamento que vai ajudar o tratamento alopático, né? Então a Sempre. gente entra para dar um reforço aí, qualquer terapia. Hipnose, radiestesia, auriculoterapia, florais de Bach, Florais florais de de barro. Saint-Germain, Sim, cromoterapia, enfim, sim. toda a parte holística que cuida do todo, mas sempre em complemento ao tratamento da medicina Sim, convencional. sim. Papo terapêutico. Semana que vem estaremos de volta com muito mais. A Rosana e a Cláudia estarão juntos novamente aqui comigo. É,
Hoje terminamos o papo terapêutico. Semana que vem estaremos de volta. A Rosana e a Cláudia estarão juntas novamente aqui comigo. E vamos trazer muito mais sobre terapia, sobre transcomunicação para vocês. Um grande beijo, até lá, namastê. Gratidão, Má, gratidão, Clau. Gratidão, Gratidão a todos. meninas. Beijo grande.